Oba, caras, está entrando no ar mais um Bar do Podcast, com uma edição um pouco diferente, né? Sou Igor Borges, novamente aqui conduzindo o programa, e estou com Luiz Pancada. Olá, amigos, tudo bom? Muito legal de participar de mais um podcast, dessa vez um pouquinho diferente. Vamos lá. E James Revolt. Oi, pessoal, muito bom estar aqui. Hoje, como deu para perceber no título, na arte, na música que vocês estão ouvindo agora, é uma edição sobre os Trapalhões. Talvez você até esteja perdido, afinal aqui é um podcast de Chaves, né? Só que não é bem assim, né? Já que desde o começo nossa intenção era justamente focar em CH, mas fugindo do assunto em alguns momentos, né? Mas como quase não saímos de CH, agora é o momento. Então aguardem e confiem. Hoje vamos falar apenas dos Trapalhões na TV, mais pra frente podemos até ampliar o assunto, mas enfim. Vamos começar falando da formação do grupo, né? Que tudo começou nos anos 60, quando surge a dupla formada por Renato Aragão e Manfred Santana, Didi e Dedé. Já em 1966, o diretor Wilton Franco cria na TV Excelsior o programa Os Adoráveis Trapalhões, com Ivan Cury, Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino e Renato Aragão. Depois de um tempo apenas, Renato Aragão permaneceu fazendo humor do tipo na TV, novamente com seu companheiro Dedé Santana. Em 1972, a dupla vai para a TV Record, com o programa Os Insociáveis, com a dupla virando um trio por causa da entrada de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum por convite de Dedé. Já em 1974, eles vão para a TV Tupi com o nome de Os Trapalhões. É aí que o trio vira o quarteto, com a entrada de Mauro Fátio Gonçalves, o querido Zacarias. A trupe ainda conta com a atuação de outros atores, como Roberto Guilherme, Ted Boy Marino, Terezinha Elisa, Jorge Cheques, o impagável Tião Macalé e muitos outros mais. James, eu queria que você começasse falando sobre os aspectos da formação do grupo. Bom, o primeiro programa foi em 66. Era para ser um tipo com o programa da época, né? Na real, eles não queriam fazer um programa muito focado em humor. Eles queriam fazer um programa com o Vanderlei Cardoso, aproveitar a fama dele na época, na Jovem Guarda. Só que eles achavam que uma hora de programa talvez não fosse suficiente, né? Falar assim, vamos botar só o Vanderlei por uma hora, acho que uma pessoa só não segura. E eles decidiram montar uma equipe, então. Eles chamaram o Ted Boy Marino, que fazia o Telecat lá no mesmo canal, que aquele programa de luta livre. Chamaram o Ivan Cury, que já era um comediante famoso da época. Para quem não estiver associando o nome à pessoa, o Ivan Cury é o seu Gaudêncio da escolinha do professor Raimundo. Tem um programa dos Trapalhões, inclusive, acho que em 92, que ele chega a aparecer. E aí veio e chamaram o Renato Aragão também, que já estava fazendo sucesso na TV do Ceará. Então, foi assim... É uma estrutura de programa que é muito diferente do que veio a ser os Trapalhões no seu auge mais tarde. Aí, como o Igor já falou, esse programa durou, se eu não me engano, um pouco mais de um ano. E aí se desfez a equipe e o Renato acabou indo para Record para fazer Os Insociáveis. Ele já tinha trabalhado com o Dedé, ele já tinha feito um média-metragem com o Dedé, eles já tinham aparecido na praça. Então eles já eram uma equipe, sim, eles já eram uma dupla antes dos Adoráveis Trapalhões. E aí foi para Os Sociáveis e chamaram o Mussum. Em 74 eles vão para Tupi e aí entra o Zacarias, que é o Mauro Gonçalves. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos programas dessa época para assistir. Adoráveis Trapalhões era ao vivo, então a gente não tem nada. Se eu não me engano, a Record passou 2 dos programas dos Insociáveis, o Luiz Pancada deve saber melhor que eu isso aí. E acho que tem um sketch da Tupi, agora tem um filme do Mussum, que tem algumas cenas da Tupi também. Mas tipo um material muito escasso, a gente tem praticamente nada dessa época. A gente tem só trecho. Um sketch tem, mas é um sketch que eu acho que foi exibido, salvo engano, no Globo News, né? Sketch de segundos. É um sketch bem curtinho. Mas quando eles foram pra Globo aí que foi tipo... Bom, primeiro, o Boni chamou eles, o Boni, que era o diretor de programação da Globo, chamou os Trapalhões pra ir, porque eles já na época da Tupi eles estavam batendo Fantástico.
O horário deles era à noite, tipo, no horário do Fantástico. Tinha 2 horas de programação, tinha 2 horas de programa. E ele contava com a apresentação de músicos e os sketches e um monte de coisa. E frequentemente ele tava batendo no Fantástico. Aí que bateu do Boni, falou, não, vamos chamar esses caras, vamos tentar trazer esses caras pra cá, né? E na Globo foi o sucesso que foi. Foi tipo, eu vivi bem esses anos 80, 90, e Trapalhões era uma febre gigante. Os caras tinham um programa de televisão que todo mundo assistia, tava no cinema, tinha quadrinhos, tinha brinquedo, tinha um monte de coisa, assim. Eram 2 filmes por ano que sempre batiam recorde de bilheteria. Eu tinha parentes que vinham de cidade pequena, falei, nossa, vamos aí pra assistir o filme dos Trapalhões. Então, assim, era uma marca muito, muito, muito forte pra época. E essa fase deles na Globo foi o ápice, né? Porque a Globo, com um canal da proporção que tem, não tinha pra ninguém. Quer completar alguma coisa que o James disse, Luiz? Vamos lá. Boa tarde para todo mundo, boa noite, não sei que horas que vocês estão ouvindo o podcast, enfim. Vamos lá. Os Trapalhões, os Adoráveis Trapalhões, como já disseram, não tem nenhum registro. E o Ivan Cury também era cantor, além do Vanderlei Cardoso, o Ivan Cury também era cantor. Então, podemos dizer que tem 2 cantores nesse programa do Adoráveis Trapalhões, né? Eu imagino que seja um meio musical, né? O Luiz. E teve uma época que estiveram a Vanusa também. Ah, sim. Então, o Vanderlei Cardoso e o Von participaram várias vezes dos Trapalhões já na Globo. O Ivan Cury tem um vídeo que você passou até no video show dele dando aula os Trapalhões, no episódio que o cara que faz o professor não pôde gravar. Enfim, a série durou pouco, não temos registro. O da Tupi tem uns trechinhos que saiu no documentário do Mussum, bem pequenininhos, tal. Me impressionou no documentário do Mussum a diferença do personagem do Zacarias. Estava bem diferente no trechinho que eu vi no documentário quando eu fui assistir. O tipo estava um pouco... Estava mais diferente. Assim. Era o tipo do garçom moranguinho, que ele fazia na praça? Eu não sei, cara. Eu achei o jeito diferente. Foi tão rápido também a cena. A cena que tem no documentário tem o Carlos, tem... É uma primeira versão daquele episódio da guerra, que passou em 88. Passou no Viva até esse episódio. Que tem o Tião Macalé, tem o Sargento Pincel. Sei. Pelo que eu pude reconhecer, era uma primeira versão disso. Aquele do Grande Canhão? Não, era um outro, que eles estavam indo para um lado e para o outro, fugindo dos tiros da guerra e tal. Passou no Viva isso. Foi um dos primeiros. Aí me parecia ser uma primeira versão daquele episódio com o Carlos Roberto fazendo sargento. Me pareceu pelos trechinhos minúsculos que apareceram no documentário, né? Eu ouvi falar que esse documentário foi pro Now agora. Pro Now da NET. Então, é interessante vocês assistirem porque eu achei sensacional. Fui assistir lá no cinema, achei muito bom o documentário, muito bom. Enfim. Aí depois teve os Insociáveis, que a gente tem um programa em preto e branco e um colorido disponível que passou no arquivo Record, né? Me pareceu bastante interessante. É praticamente os Trapalhões já. Os Insociáveis é praticamente os Trapalhões sem o Zacarias. O que é curioso, que a gente tem mais coisa dos Insociáveis do que do da Tupi, né? Que foi feito depois, né? Talvez pelo fato da Record não ter falido, isso seja uma das explicações por isso ter acontecido, né? Só que eu acho que é mais difícil conseguir alguma coisa da Record, porque eles tinham o hábito de apagar esses programas, né? A família Trapo lá sobrou 3, porque são os 3 que sobraram mesmo. Eu imagino que Sociáveis não seja muito diferente. Mas pelo menos tem mais coisa que na Tupi, né? Na Tupi a gente tem trechos, né? Trechos. Em Sociáveis a gente tem 2 programas. Um preto e branco, um com aquele colorido bem fraquinho. E o Roberto Guilherme ainda tinha cabelo. Mussum magrinho. Mussum fazendo ponta, como o Renato e o Dedé falam em entrevistas. Ele entrou fazendo ponta e eram pontas. Esses trechos que sobraram. Parece que o Roberto era fixo nos Insociáveis, né? Tipo, sim, ele era basicamente fixo. Era fixo.
Mas na verdade nos Trapalhões também chegou a ser, né? Entrou lá pra década de 80 ele foi fixo também. Sim, mas eu falo assim, no caso de integrar um quarteto, sabe? O Roberto sempre foi um quinto elemento, costumo dizer isso. Dos quatro principais, ele era o que mais entrava fora dos quatro principais, quando ele estava no elenco, né? Vocês podem reparar isso, entendeu? Mas o Roberto ficou um tempinho ausente, sim. Nas primeiras temporadas dos Trapalhões ele não aparece. Ele começa a voltar a aparecer lá para 82, 83, por aí. No começo era o Durval de Souza, um comediante muito engraçado que fazia o Sargento. Ele morreu, acho que em 82. Então eu acho que ele entrou para substituir o Durval de Souza. Eu não tenho certeza disso ainda, mas eu acho que foi isso. E na época ele tava no núcleo de humor da Globo, tá fazendo balanço, mas não cai e tal. Eu acho que foi isso, entendeu? Porque o Durval fazia sempre aqueles quadros do Hitler, né? Quando o Didi enfrentava o Hitler, ou quando o Didi enfrentava um alemão, tal, assim. Era sempre o Durval que fazia. O Durval fazia uns tipos engraçados, e ele era o sargento. O comandante trocava toda hora. Teve capítulos que o comandante era o Alfredo Murphy, depois mudou pro Otávio Augusto, que ainda é vivo, né? Voltou depois, mudou de novo depois pro Jorge Cherkes, já falecido. O comandante também chegou a ser o Felipe Levi, que é outro que já faleceu. E também teve uma época que foi o Átila Iório, que também já faleceu. Ou seja, o comandante trocava toda hora. Não tinha um elenco fixo muito grande, né? Assim. Agora que vocês falaram de Roberto Guilherme, eu queria que vocês tocassem no ponto dos outros atores, né? Que faziam parte, o Tião Macalé, o Ted Boy Marino, Terezinha Elisa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre eles. Então, o Tião Macalé, ele entrou na série em 80, né? Ele começou fazendo pontinhas. Aliás, ele ficou fazendo pontinhas até o final, né? De decorar, né? Não, e era visível isso até pelos erros de gravação, né? Você via que ele realmente tinha uma certa dificuldade, ele tinha que ser coisa curtinha. E era um personagem muito icônico, né? Porque você só de olhar pra ele já dava risada. O tipo dele, o jeito dele falar, nojento, não sei o que e tal. Até hoje o pessoal fala isso, né? Pra tu ver como o negócio é forte, tudo. Vamos lá, para os outros coadjuvantes, o Roberto eu já falei, para mim ele é o quinto elemento. Até hoje, tudo que tem Dedé e Didi, ele é chamado pelo Renato para fazer parte. Filmes, peças. Só não entrou naquele novo remake que eu acho que foi um negócio da Globo mesmo, não do Renato, entendeu? Eu achei um absurdo. Saindo do Zorra, né? Eu achei um absurdo ele não ter entrado naquele remake. Para mim foi o erro mais grave. Eu também acho mesmo. Do remake foi isso, entendeu? Nada contra o Hernani Moraes, um ator espetacular. Adoro o Hernani Moraes, eu acho ele divertidíssimo. Mas era pra ter sido o Roberto Guilherme ali, entendeu? Enfim, aí vamos lá. Terezinha Elisa, que é uma atriz que dispensa comentários, ela é muito, muito espontânea, muito engraçada. Eu não sei se ela chegou a fazer antes de 77, só que em 77 ela já aparece. Não temos nenhum registro dela fazendo antes, mas pode ser que tenha feito, né? Pena o problema que ela teve lá, né? Depois, que não pode aproveitar as cenas dela, né? Caso de negócio do seu Saraiva que ela fazia com a Ari Leite. Aí foram fazer um remake do problema lá. Enfim, tem na internet, é só pesquisar, né? Enfim. Aí o Ted Boy Marino, que também eu acho um adjuvante que aparece bastante. Eu gosto de ver atuando também. Vamos lembrar mais alguns coadjuvantes aqui. Felipe Levi, que é que chegou a sair dos Trapalhões para fazer a série do Golias, né? Depois voltou pros Trapalhões, depois foi pra praça, entendeu? Aí depois fez um ou outro episódio da Escolinha do Barulho também. Não chegou a fazer muito, não. E encerrou a carreira fazendo um episódio do Meu Cunhado, né? Que era do Golias. Ele participou de um episódio. Uhum. Era um bom comediante também, muito engraçado. Oi? O Alumão.
Do Alumão, Carlos Curti. Ah, claro, esse daí é uma figura muito icônica dos Trapalhões, né? Tá desde o começo também, como eu disse, não sei se aparecia antes de 77, não tem registro. É uma coisa complicada isso. Né? Então, provavelmente, realmente tem alguns filmes, né? Então, provavelmente ele tenha feito alguma coisa nos Insociáveis, pelo menos, né? No episódio que a gente tem registro dos Sociáveis, tem o Viana Júnior, que era o Apolônio da Velha Surda. Engraçado que ele não fez na Globo, né, os Trapalhões. Pelo menos não temos nenhum registro dele na Globo, fazendo os Trapalhões. Tem as meninas também, tem muitas meninas que fizeram vários capítulos. Flora Pópolis, da escolinha, chegou a fazer alguns episódios, que era a Márcia Brito. A Selma Lopes, maravilhosa, esposa do Zacarias, também fez vários episódios. Vários episódios. Tem aquela... O nome tá fugindo, cara. O Vanderlei Cardoso, dos meninos, também fez vários episódios no começo. Muita gente boa, né, cara? Muita gente boa. Os nomes estão fugindo, engraçado. Mas tinha muita gente boa, como coadjuvante, como elenco principal. Tinha o Irã Lima, naquele quadro da palestra, que é um clássico, né? Que ele fazia palestra e ficava sacaneando a palestra. Ele fez muitos Trapalhões também. Nessa fase do Vivo ele ainda aparece também. Mais tarde teve o Lafon, né? O Jorge Lafon, que entrou em 88, né? Fazendo o Divino lá. Depois foi pra praça, né? É um excelente comediante também. André Sorvetão, que entrou no finalzinho com o Conrado, também é legal. A Duda, que eu acho uma graça. Depois entrou Tininha, né? Isso já na fase final mesmo, né? E a série toda é muito boa, mas eu ainda prefiro os primeiros anos. E claro, tem que lembrar Carlos Roberto de Nóbrega, né? Que participou de vários episódios. Uma lenda do humor nacional até hoje, fazendo a praça lá. E é um comediante, um escada maravilhoso, né? Também participou Cleiton Silva, que era o Tô de Olho no Senhor da Praça é Nossa também, que já faleceu. Fez vários episódios também. Participou também aquele ator que fazia o diretor do Severino lá, esqueci o nome dele. O Marcos, eu não sei falar o sobrenome, me desculpem. Marcos Weber, eu acho que é isso. Também é um bom comediante, ainda está fazendo teatro por aí. Uma pena que ele não esteja sendo aproveitado mais pela Globo, acho isso até uma falta de respeito, mas enfim, como aconteceu com a Gildo, né, como aconteceu com vários outros, acho que comediante veterano que ficou na Globo até hoje, eu acho que só o Anselmo, né? Não sei se vocês lembram de mais algum que ainda está trabalhando na Globo, de veterano, assim. O Roberto Guilherme tá no Multishow, né? Os veteranos estavam no novo Zorra, né? No Zorra, e eles saiu todo mundo, só ficou o Anselmo. Saiu o Roberto Guilherme. Na verdade, eles não saíram, foram demitidos, né? O Roberto Guilherme, Antônio Pedro, Santa Cruz. Também ficou o Alexandre Regis, que é veterano também. O Santa Cruz mesmo, ele tava fazendo a novela o tempo desse, mas tipo, nada de humor, sabe? Não, até porque tem que cumprir o contrato, né? Santa Cruz, eu acho que tem um contrato mais longo, talvez. Santa Cruz é um excelente cômico também, que por acaso eu nunca vi ele nos Trapalhões, é uma coisa curiosa isso. O Anselmo participou de alguns episódios dos Trapalhões também. O Antônio Pedro também participou. O Alexandre Regis fez os Trapalhões. Ele era um garoto, né, na época, mas fez os Trapalhões. Ele fazia os meninos, quando era revezando entre ele e o Guto, os meninos dos Trapalhões, primeiro. Guto Franco? James, o que você acha que tem, tipo, o mérito de criação da trupe, assim? O Wilton Franco, com a criação dos Adoráveis Trapalhões, né? Ou o Renato mesmo, que foi carregando o grupo por muito tempo? Ou você acha que ambos contribuíram para a criação da trupe e os Trapalhões? Não, ambos contribuíram, né? O embrião da coisa foi a ideia do Wilton lá, com os Adoráveis Trapalhões, e o Renato, ele comprou a ideia, absorveu a ideia e abraçou a causa e levou adiante, né?
Tanto que a formação, sim, importante, a mais reconhecida dos Trapalhões, que é o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que já é na fase da Globo, quando o Wilton voltou também, então ele voltou já trazendo mais ideias, já acrescentando mais ainda. É um trabalho em grupo, né? Lógico que o Renato abraçou a causa e levou e fez os Trapalhões ser a marca que é, graças ao tino comercial, ao grande empresário que ele é, né? Então, com certeza, os dois. Saiu pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. O senhor sabe qual é o maior estado do Brasil? O maior estado do Brasil é Maracanã. Eu não falei estádio, falei estado. Ah, bom. Então, qual é o maior? Pacaembu. Então agora vamos para a fase da Rede Globo Funk, que em 1976, né, o Boni convidou os Trapalhões para estrearem um programa na Globo, né, por causa que eles estavam ganhando do Fantástico, né, e com uma lista de exigências enorme do Renato quanto à liberdade de criação, eles foram contratados, estreando na Globo com 2 especiais na faixa Sexta Super, em janeiro e fevereiro de 1977, respectivamente. O programa fixo estreou em 13 de março do mesmo ano, num domingo, às 7 da noite, como viria a ser sempre, né? A primeira fase do programa a gente pode considerar como entre de 1977 e 1983, né? É uma fase que é caracterizada pelo humor bem mais textual, bem mais adulto também, que hoje muita coisa seria considerada bem mais politicamente correta, muita coisa pesada, né? Onde eles faziam piada com tudo mesmo, né? Que é uma fase muito bem escrita, com quadros mais do que sensacionais, né? Que contou com o Carlos Alberto de Nóbrega, Mário Wilson Vaz, Roberto Silveira na redação, né? E outro destaque é a excelente direção, né, cara? Que conseguia aproveitar todo o talento dos Trapalhões. Contou com Augusto César Vanucci, Adriano Sturte, Osvaldo Loureiro e o Gracino Júnior, né? Gracindo Júnior, né? Pra gente falar direito, Igor. E, Luiz, eu queria que você começasse falando dessa estrutura deles na época, né? Nesse comecinho de Globo, já que você gosta tanto dessa fase. Até por ser a mais rara e a mais interessante mesmo, né? O Didi, o Renato, né? Tava muito mais solto nessas primeiras temporadas. Ele usava um cavanhaque que por si só já era muito chamativo e engraçado. E nos primeiros programas tinham piadas mais que não seriam aceitas hoje, mais politicamente incorretas, podemos dizer assim, né? Porque eles brincavam com tudo, né? Não tinha essa censura total, né? E tinham um som muito mais, podemos dizer, muito mais vibrante, assim. Todos eles estavam mais inteiros, né? Pode dizer, James. Eu acho que eles estavam mais no auge, assim. É que depois, até com a transformação do programa e a briga que eles tiveram, eu acho que eles se acomodaram um pouco, né? Mas nessa fase aí, realmente é o auge. Tava espontâneo, as coisas eram espontâneas, entendeu? Mostrava o talento total que os talentos eles têm até hoje. Talento sempre tem, né? Mas mais vontade de fazer, entendeu? Eu acho. E isso transparecia assistindo, entendeu? A diferença é enorme. Na minha opinião, a diferença é enorme das primeiras temporadas para as últimas. Sei lá, o jeito que era feito assim. Eu preferia bem mais a fase que o Didi parecia um perna longa, azucrinando todo mundo, tacando coisa, brincando tal. Coisa que ele faz até hoje mesmo, né? Na Turma do Didi ele fazia, na Aventura do Didi ele também fazia isso. Mas naquela época era mais nostálgico, não sei, era mais vibrante, mais divertido de assistir isso. A magia do grupo, né? Esse recurso de improviso do Renato, que é uma marca muito, muito forte dele, né? E é uma coisa que você pega os primeiros Insociáveis, você vê que é tipo uma apresentação ao vivo lá, ele improvisando. E tinha muito disso na Tupi, provavelmente. E quando foi pra Globo, o pessoal começou a preocupar, né? Eles chegaram a receber um memorando lá, que não era para ficar esculachando o cenário em cena, desfazer o trabalho profissional, essas coisas.
Aí o Boni que interveio e falou, não, os caras estão fazendo do jeito deles, estão dando audiência e é isso que o pessoal gosta e seguiu. Mas eu acho que mesmo assim, com o tempo, acabou... o padrão de qualidade da Globo acabou plastificando um pouco eles. Eu li no livro do Mussum até, que é o livro Mussum Forever, eu recomendo, aliás, é um livro muito bom, que fala que os Trapalhões eles estrearam numa faixa chamada Sexta-feira Super, né? Foi a estreia deles na Globo, né? E o pessoal até achou meio engessado eles, tipo, muito presos a cenários, a figurinos, não podendo improvisar, sabe? Depois eles foram se soltando mesmo, que esse negócio deles reclamarem, mas o Boni interviu, né? Como o James falou, né? E continuou dessa maravilha que é, né? Os Trapalhões com essa espontaneidade, né? Então, o Didi, ele ficava brincando com esse negócio do cenário. E tinha cenas engraçadíssimas. Ele pegava... Tem um episódio que eles estão numa biblioteca, eles pegam os livros, é tudo isopor. Ele vira assim, bota pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Esse livro tá diferente, não sei o quê. Aquela coisa dele, ele pegava a bebida e falava que era água. Não, ele esculhambava mesmo. E isso era uma coisa engraçada, né? Pô, tirava aquele gesso, né? Eu acho Rapaz, que... eu acho que ele fez isso até naquela fase dos anos 90, né? De 93 lá, do José Lavigne. Faz um pouco sim, faz sim. Ele fez até o final, na turma ele também fazia isso. Não, e o pior é que o Wilton não, o Guto cortava, cara. Seria mais engraçado se aquilo fosse... Pelo menos tinha aquele tal de armações e mancadas, né? Que eram os erros de gravação. Aí aparecia no final ele esculhambando. Era a melhor parte do programa, na minha opinião. Também acho. Eu acho que grande parte desse apelo que os Trapalhões tinham com o público infantil veio dessa coisa do Renato aí, cara. Tipo, o fazer o programa parecia uma grande bagunça, sabe? E criança adora essa quebra de regras, essa bagunça, e vamos estragar tudo e vamos zoar tudo. Então eu acho que começou a rolar uma identificação com as crianças por parte desse tipo de comportamento do Renato. Ainda mais quando era um auditório infantil, né? Tinha muito isso, né? Não, ele me lembrava o Pernalonga no início. Como eu disse, era um Pernalonga. Entendeu? Brincando com todo mundo, sacaneando todo mundo e se dando bem no final. Me lembrava o Pernalonga. Realmente lembra mesmo, né? E o personagem mesmo foi mudando, né? Apesar de ser um personagem bem genérico, que consegue ser tudo ao mesmo tempo, né? Com o único nome, Didi. É um personagem maravilhoso, né? Um personagem muito, muito criativo. O Renato é um gênio. Então, pra mim não tem esse negócio de Mussum e Zacarias eram mais engraçados que Dedé e Didi, isso não existe, entendeu? Pra mim, os quatro juntos são imbatíveis. Pra mim não existe isso de fulano é mais engraçado, fulano é melhor. Não, ambos se completam, ambos são sensacionais, ambos têm suas particularidades. Eu também acho. Eu acho que aí a gente tem que destacar a importância do Dedé, cara. Porque as pessoas têm uma tendência a falar que é o Escada, que o Escada só prepara a piada. Mas o Dedé faz isso de uma maneira tão boa que a gente talvez só começou a dar realmente muito valor pra isso quando começou a ter a turma do Didi, que não tinha ele. E depois ele volta e você fala, cara, como ele faz isso? Como ele joga a bola pros outros de uma maneira... É uma diferença absurda. É absurdo. O raciocínio rápido que ele tem, né? Tinha com o Renato no improviso. Não, cara, é sensacional. Cara, o Scar tem um papel importante de fazer todo mundo que tá acompanhando aquela história comprar a ideia. Tipo, tá fazendo uma aposta, ou alguém tá prometendo um negócio. O Scar tem muito esse papel quase de narrador. Ele é o cara que vai te fazer comprar aquela ideia, que aquela situação tá realmente acontecendo, para depois vir o outro e fazer a piada. Isso é uma coisa que o Dedé faz de uma maneira assim, que é tão natural dele, provavelmente de tanto tempo fazendo, que a gente dá muito valor quando tem outra pessoa no lugar tentando fazer, que você fala, cara, não é a mesma coisa. E é uma característica que ele tem, e que o Roberto Guilherme tem também. E o Roberto Guilherme, eu acho que ele é um dos caras, ele é um dos melhores caras de humor pra mim de todos os tempos. Porque o Roberto Guilherme, ele é um cara que, assim, o Dedé, ele é muito bom, mas o Roberto Guilherme, ele coloca uma seriedade na coisa que realmente você compra a ideia.
O Roberto, sim, ele no O jeito nível malandrão dele assim, ô cara, não sei o que, Sim, aquela voz mas, potente dele, ó, rapaz. por exemplo, eu acho que, não sei, então, provavelmente o melhor humorista brasileiro para mim todos os tempos é o Golias. O Golias, ele é um cara que ele podia pegar o texto podia estar horrível, ele transformava num negócio engraçado. Ele conseguia, ele tinha essa capacidade de improviso, ele se virava e fazia um texto ruim ficar engraçado. O Roberto Guilherme, se ele pega um texto ruim, ele faz ficar sério. Ele faz a gente comprar aquela ideia do que está acontecendo, ele empresta a dignidade dele para a coisa. Eu acho o Roberto Guilherme sensacional. Pra mim, os melhores escadas que existem, cara, é Dedé, Roberto Guilherme e Carlos Alberto de Nóbrega. E ambos fizeram os Trapalhões, cara. O Sensacional. Lúcio Mauro, são Lúcio Mauro. 4. Lúcio São Mauro 4. também. Lúcio Mauro também já fez Trapalhões algumas vezes. Né? Fez várias vezes, não foi poucas não, foi várias. O Roberto, quando eu conheci ele pessoalmente na peça dos Saltimbancos, cara, ele é aquilo. Ele é o personagem, ele é aquilo. Não tem diferença nenhuma. Cara, é uma pessoa totalmente doce, você se diverte conversando com ele. Cara, e E até aqueles gritinhos dele, aquele grito dele, é real, cara. Só vendo num erro de gravação dos Trapalhões, que o negócio tava pegando fogo, ele tava gritando assim de verdade, cara. Aquele gritinho não, dele. ele, aquilo ali é ele, cara. É uma Cara, é coisa sensacional incrível. esses gritinhos dele. E ele reclamando, que nem ele reclamava do Guto, né? Ele tava reclamando com o produtor que o Didi tava botando pimenta no negócio da peça lá, na água da peça. Ele tava reclamando. Na hora que ele tava me dando o autógrafo, ele tava reclamando com o produtor disso, né? Cara, igualzinho como ele Imagina você reclamava. na hora. Você se escangalhou aí. Eu tava querendo rir, cara, mas eu tava com medo dele parar de dar o autógrafo. A situação basicamente foi essa. Eu tava com medo de ele parar de dar o autógrafo se eu risse, entendeu? Porque ele tava reclamando mesmo. Pô, aquilo ali fez a minha perna inchar, não sei o que, a pimenta, não sei o que. Não, exatamente como ele fazia na turma do Didi. Ô, Guto, não sei o que, tal, né? Mesma coisa, o jeito todo. Uma pessoa extremamente simpática. Depois que eu tirei a foto com o Dedé e com o Didi, ele foi a mim, me agradeceu por eu ter ido, entendeu? Uma pessoa muito simpática. E talentosíssima, né? Eu acho realmente ele muito engraçado. E agora ele tá com uma peça na Barra da Tijuca, né? Uma peça sobre futebol. O Boteco da Rodada. Agora eu quero saber, vou chamar primeiro o James, né? Que dessa fase, né? De 77 a 83, né? Quais são os sketches mais clássicos pra você dessa fase? Cara, são tantos. Eu gostava muito dos sketches de paródia de música, cara. Eu achava muito engraçado. Tem aquele com o Mussum, com a peruca loura, que ele é a esposa do Didi. E eles ficam emendando várias paródias de músicas, acho que umas 7, 8 paródias de música. Não lembro se chegou a sair no DVD, mas tinha no YouTube, e no YouTube apagaram. É muito bom, é um dos meus preferidos. O Café da Manhã com o Renato e o Zacarias. A Terezinha, que é um clássico também, pô, muito bom. Eu gostava muito desses sketches. Eu gostava da SWAT, eu gostava do Exército. Eu gostava daqueles aleatórios curtinhos que parecia que não tinha nada a ver com nada e davam uma reviravolta no final. Mussum entalado na banheira. Nossa, cara, é um negócio que você vai puxando pela memória, só vai aparecendo mais e mais. Tem muitos sketch bons. Eu quero ouvir o do Luiz. Vamos lá, o Didi Betânia, pra mim é o melhor, imbatível aquilo ali. Aquilo ali não tem como escolher outro, entendeu? Tem vários outros que eu acho maravilhosos, principalmente para mostrar que o Dedé não é só escada. Por exemplo, tem um programa que eles fazem uma paródia do Dini Eugênio, e o Dedé no final vestido de... fazendo um desfile de moda, o Didi era Dini.
Aquela Entendeu? paródia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio da Febre Amarela. Exatamente. Que emoção tinha Anastácia. O Dedé de Nossa. Dona Benta, excelente também. Exatamente. Outro muito bom, a paródia do Planeta dos Homens. Sim. É uma coisa Isso, Luiz, bem eu me bolada. escandalhei de rir quando eu vi lá o Zacarias de Abobrinha. Pode cair. O Zacarias era um artista excelente, né, cara? Ele era o mais artista mesmo, assim. Ele era ator, né? Os quadros do Aparício, cara, eu adorava todos. Parece bom. Nossa, aquele que ele tá Aparício. lendo o jornal, bicho. Ele fica lendo o jornal lá, e vai todo mundo e pega um pedaço do jornal, aí pega um pedaço do jornal. Aí no final lá ele tá com só um pedacinho, aí chega, tinha uma Macalé, aquele jeitão totalmente aleatório dele, que parece que surgiu do nada, como ele sempre aparecia. Ele chega, pega o último pedaço do jornal, aí o Renato, mas, Tião, você nem sabe ler? Fala, é uma emergência, e sai fora. É absolutamente bom, cara, aquilo. Então, o Tião Macalé era aquele ator pra encerrar as piadas mesmo. Ele não decorava muito texto, então botava ele pra arrematar as piadas. Entrava, assim, pontualmente, assim, pra... Ele é um cara que dava a impressão que apareceu meio perdido lá. Era um Godines. Era um Godines. Era um Ele ficava Godines, improvisando muito, né, cara? Tudo à base de improviso, porque não decorava, né, também. Era tipo o Gil Brother no Hermes e Renato, era tipo esses caras que você olha e fala, cara, o cara não entrou meio perdido aí não, por falar isso. E ele tinha essa dificuldade ele chegou a ser cogitado, né, pra participar, pra ser elenco fixo, acho que nos Insociáveis. Mas aí Não, foi depois que o Zacarias morreu, não na fase do Trapotel. Não, eu acho que foi antes. Eu acho que antes de entrar o Mussum. Porque eles estavam meio preocupados com o lance de cota. Não, precisamos colocar um negão aqui, não sei o quê. E aí eles cogitaram o Tião, mas falaram, mas o Tião não decora as coisas, né? Então é mais difícil com o Tião. E ele acabou fazendo... No começo também não decorava, né? Ele precisou de ajuda do Dedé, né? Quem que se fala? O Mussum, o próprio Mussum, só que a diferença é que, poxa, o Mussum, ele nunca tinha feito basicamente nada, né? Mas o Mussum chegou a fazer a escolinha antes do... Fez escolinha. Uhum. Ele fez escolinha do Chico City, só que não tem nenhum registro disso. Ele era um aluno. Chico que tirou o Conde Fátima, não tem problemas. Isso. O Mussum foi o Grande Otelo, né? Criou esse apelido do Mussum. Luiz, e como é que o Mussum fala que pena? Não. Melhor não falar. Enfim, os Trapalhões, essa fase assim de até 83, era muito engraçado. Era muito fora da curva. Tinha umas piadas extremamente que você via e falava, meu Deus, como isso foi ao ar. Assistindo hoje, entendeu? Várias. O James e o Igor devem lembrar de alguma coisa também. Algumas, tipo... Aquele do Superman, vocês já viram a paródia do Superman, né? Ah, sim. Aquele negócio do crioulo. Não, aquilo ali hoje não passava nem... Nunca. E não é uma característica só da televisão, não. Até os quadrinhos deles, eles fizeram uma paródia lá do He-Man, que era o He-Gay. Tipo, o Mussum era a Nega Maravilha. Coisas assim que, poxa... Tem o Choguei também, né? Tinha o Choguei nos Trapalhões. Choguei. Poxa, também nos filmes mesmo, aquele Incrível Monstro Trapalhão, né? O Dedé falando, cadê o macaco? Aí ele falou, eu tô aqui, mas macaco é a mãe. Sabe? Pô, esse comercial deu uma merda na época. Da Demusa, na vinheta lá da Demusa, né? Do filme lá da Atrapalhando a SWAT, o Mussum é um urubu, né? Isso aí deu uns problemas na época já, viu? Essa chamada. Na própria época já deu problema, mas o problema é que hoje em dia tá muito pior, entendeu? Tá muito pior. Coisas nunca iriam lá hoje em dia. Nunca. Poxa, vocês esqueceram de falar a filha do seu Faceta, né? Papai, eu quero me casar. Minha filha, você diz de quem? Não, saiu até no álbum do Forró dos Trapalhões. Então, esse daí teve várias versões já, né? Teve essa de 79, que é a primeira. Teve uma com o Zacarias ainda, acho que em 89, 88. Não é de 81, não? 79.
E eu li no livro do Mussum também que essa música era uma prova do Adriano Stewart, porque assim, o Adriano Stewart ele era redator, né, do programa, e depois ele virou diretor. Acho que ele foi dirigir o Incrível Monstro Trapalhão, depois ele entrou para a direção do programa, né, que ele fazia muito daqueles filmes que passam na TV Brasil, né, essas pornô chanchadas. E ele tinha muito esse olhar, sabe, cara? Aí ele fazia assim que os redatores poderiam escrever qualquer tipo de piada que eles achassem engraçado, cara. Por exemplo, essa música eu lembro o parágrafo do livro falando assim, porque faz apologia ao sexo, à homossexualidade, de uma forma totalmente sutil, né? Das crianças não perceberem. Que era uma característica do Adriano Stewart nessa época. Sim, e essa musiquinha não mudou nada até a última versão, né? Que a última versão é com o Tadeu Melo já. Não, na verdade teve uma com Gui, a última foi com o Gui Santana, né? Desculpa, foi com o Gui Santana. Que pra mim... Martin, né? Ou seja, e não perde a graça. Não perde a graça, entendeu? Claro que a ausência do Zacarias é uma coisa sentida, claro, mas tanto o Tadeu Melo quanto o Gui Santana são excelentes artistas, são comediantes muito bons, eu gosto bastante. Outro clássico inteiro dos Trapalhões, que é um clássico todo, a SWAT, cara, a SWAT... Sério, principalmente aquele quadro lá do... o pé de rodo é a mãe, derruba o carro. Aquele ali é o melhor quadro da SWAT, eu acho. Cara. Mas tem vários outros, tipo que tem um roubo no Museu Nacional, que eles filmaram no próprio museu que pegou fogo. Sim, eu acho que sim. Tem vários canais, né? Tem vários quadros, tem vários canais. Enfim, Os Trapalhões é uma marca registrada, né? É uma coisa que todo mundo gosta de assistir. E é uma coisa que não vai perder a validade, entendeu? É um clássico. E todos os comediantes que fizeram, que estão vivos, são muito, muito queridos pelas pessoas por onde eles passam, entendeu? Você fez Os Trapalhões, não sei o que e tal. Faz parte da minha infância, todos eles são paparicados em todos os lugares que vão, né? Porque são pessoas icônicas. Agora vamos tocar num assunto meio delicado, né? Que foi a separação do grupo, né? Em 1973, depois de discordâncias de divisão de lucros entre Renato Aragão e os outros 3 Trapalhões, o grupo se separa, com Renato Aragão de um lado e os outros 3 Trapalhões do outro. O Renato continuou fazendo os Trapalhões na Globo, ainda dirigido pelo Gracindo Júnior, com as participações de Roberto Guilherme, Arnoldo Rodrigues, Rogério Cardoso, Zilda Cardoso e outros mais, para suprir a presença dos 3 que saíram. Já Dedé, Mussum e Zacarias continuaram trabalhando com a Demusa, né, que era a produtora deles, no qual eles fizeram um filme Atrapalhando a SWAT, né? E para não romper seus contratos com a Globo, os 3 integraram o elenco do humorístico A Festa é Nossa, né, do Agildo Ribeiro, e de outros, né, Lúcio Mauro e tal. Já em 25 de março de 1974, tudo volta ao normal com a volta do quarteto à TV, né? Mas fica essa dúvida ainda sobre essa época, né? Então eu peço James para que ele contasse mais sobre essa fase que o grupo passou, se baseando no que foi contado no livro Mussum Forever. Eu acho que um ponto importante aí de toda essa história foi uma reportagem que saiu na Veja lá no ano de 83, e o Renato Aragão era a capa, a reportagem era sobre o Renato Aragão e praticamente não tinha menção aos outros Trapalhões, era um negócio assim, destacando o Renato. E já tinha esse problema todo, o ânimo entre eles já não estava muito bom, e isso aí parece que foi meio que o estopim da coisa, sabe? O Renato tá se destacando muito e tá ganhando mais. A gente tem muito filme lá do Cangaceiro Trapalhão, os outros três Trapalhões quase não participaram, né? E o próprio título, O Cangaceiro, né? Assim, o Renato é o único cara que veio da época dos Adoráveis Trapalhões. A marca tava com ele. Ele era o Trapalhão mais antigo, ele era o líder da equipe, ele era o cara que corria atrás, o cara que fazia acontecer também. Se eles têm tinha naquela época aquele volume de shows, de filmes, o programa de televisão, um monte de coisa que era consequência direta desse empenho do Renato como empresário, sabe? Ele era o cara que,
precisar fazer um filme, não tem dinheiro para fazer o filme. Vou vender um apartamento meu e vou bancar esse filme. E ao passo que os outros tinham um papel mais de ator mesmo, né? De executar o que era para ser feito. Esse livro do Mussum aí, que é muito bom, é o melhor livro sobre os Trapalhões que eu li. Só que eu li ele na época que saiu, então não tá tão bom assim na minha memória. Mas eu lembro que ele era muito... ele tentava não ser parcial na história, tentar contar a história como ela realmente foi. E a gente vê que teve um lado aí do Renato de ajudar os caras também, porque o Dedé, o Mussum e o Zacarias saíram, eles montaram a Demusa, fizeram o filme lá do Atrapalhando a SWAT, só que assim, eles foram passados para trás, perderam uma grana gigante, porque eles não tinham experiência de administração, então chegou o pessoal da empresa lá, acabou passando eles para trás e ficaram com uma dívida enorme, que depois, quando eles juntaram, o Renato assumiu essa dívida e foi pagando por um tempo e descontando deles, né? Então, assim, quando eles voltaram, que deu aquela percepção assim, cara, não, separado não tá dando certo. A Demusa fez o filme da Atrapalhando a SWAT e o Renato fez aquele filme Da Arca de Noé. Trapalhão e Arca de Noé. Os dois filmes deram um resultado bem abaixo do que costumava dar os Trapalhões juntos. Somando os dois, davam um filme dos Trapalhões. Não estava sendo vantagem eles ficarem separados. Então eles retomaram, e quando eles retomaram, eu percebo, assim, até pelas declarações do Mussum, tem algumas desse livro pós esse episódio, como eles são mais conformados com a situação do Renato, por ele estar... o valor do trabalho do Renato, dele estar empresariando, dele estar assumindo toda aquela situação. Que aquele dinheiro a mais que o Renato ganhasse, ou destaque a mais que o Renato tinha, era consequência do trabalho que ele executava como empresário, como chefe do grupo mesmo. E eles passaram a reconhecer que isso é um trabalho difícil de ser feito. Então, você vê que as coisas mudaram. Só acrescentar um pouquinho. É que realmente mudou muito, né? Mudou totalmente. Mas eu não vejo mais aquele entrosamento todo depois dessa briga, entende? Depois dessa briga, eu achei que não voltou a mesma coisa. Não sei se vocês têm essa impressão também. Voltaram, legal, maravilha. Depois disso, durou o quê? Mais 9 anos, né? Mas já não era mais a mesma coisa, na minha opinião. Pode seguir. Já não acho mais o mesmo. Acho que é muito consequência, talvez, por exemplo, eu acho que depois dessa fase mesmo, o programa deu mais uma infantilizada, assim, coisa que não tinha muito anteriormente, era algo mais adulto anteriormente, sabe? Mas aí já não é coisa dos próprios Trapalhões, né? Dos 4. O negócio que eu acho curioso é que o Mussum, ele sempre de manhã ficava lendo jornal, aí ele ligava pro Dedé pra comentar as notícias e tal. E ele leu no jornal que o Renato Aragão já estava fazendo um novo filme, né? O Trapalhão na Arca de Noé. Aí o Mussum ligou pro Dedé e falou assim: o cara já tá fazendo um filme. Aí o Dedé respondeu: pois é, rapaz. Aí o que o Mussum falou? O Mussum falou assim: se ele tem um filme, bora fazer um também, né? Aí o Dedé falou: não, cara, não dá tempo. Aí o Mussum falou: não, eu cuido da música, você cuida da direção. Tanto que aquela música A SWAT chegou, que tem no filme, é do Mussum, o Mussum que fez, né? Tanto que o filme foi produzido, eles tiveram 15 dias para fazer o roteiro, argumento e tal, e ainda por cima lançou antes do filme do Renato, 3 dias antes, né? E as críticas da época eram basicamente que os filmes não sabe quem é pior, que assim, o Rubens Cerveiro Filho, ele tinha dito assim, que enquanto os 3 Trapalhões estavam tentando ser os 3 patetas, né? O Renato tava querendo emular o Charlie Chaplin, né? Com aqueles temas sociais e tal, sabe? Ele tava mesmo falando, não sabe quem é pior, né? O menos pior, sabe? E você vê que é muito complexo, cara, porque assim, o Renato, a questão dele é assim, no cinema, cara, tava as mil maravilhas. Ele foi nessa época que ele criou os estúdios lá da Renato Aragão, salvo engano, iria fazer um negócio com o Maurício de Souza chamado O Trapalhão e a Turma da Mônica, um filme desse, sabe? Vai ver, o projeto acabou virando No Rabo do Cometa, né? Que ele fez com o Maurício de Souza também, né? Teve também um filme que ele faria na Rússia, né? O Caçaco
Aí tava as mil maravilhas do cinema e tal, mas na TV, cara, a coisa tava, ó... O público tava sentindo a falta dos Trapalhões, dos outros três, né? A audiência tava baixa. Teve uma época que eles até colocaram mais cedo, né? 6 da tarde, né? Enquanto a TV tava essa porcaria, o cinema tava ótimo. E pros outros, tava um inferno, porque estavam devendo dinheiro e tal. Eles estavam devendo muito, né? Parece que até uns caras roubaram eles, né? Os caras que estavam cuidando. Então foi... O livro fala bastante disso. Foi muito aquilo, né, cara? Não tava bom pra nenhum dos lados, né? Embora pro cinema o Renato aquilo tava ótimo, né? Mas enfim, salvo engano, eles voltaram, assim, o que fez eles voltarem mesmo foi assim, todo mundo, o pessoal da época, até o Roberto Marinho, tava escrevendo pra eles, ó, voltem, não sei o quê. Salvo engano, o Roberto Marinho tinha até colocado numa carta digital do netinho de 3 anos dele, né? Que adorava os Trapalhões, queria que eles voltassem, né? Então pra você ver, né? Todo mundo queria que eles voltassem, tipo, Beto Carreiro, sabe? Que, basicamente, o que ele fez? Ele chamou os três, né? Ligou pros três separadamente, falando assim, ô Renato, eu queria marcar um encontro com você, tal, não sei o quê. Eu esqueci o nome do restaurante, que era parece que na época era um dos melhores restaurantes, né, pra falar a verdade. Foi lá, ligou pra ele, falou assim, ó, só nós dois, confidencial, não conta pra ninguém e tal. Falou mesmo pros outros três, né, por exemplo, o Dedé vem aqui, Mussum vem aqui, Zacarias vem aqui, e nenhum sabia que o outro vinha. Aí, por exemplo, o Renato ficou numa mesa separada, o Dedé ficou numa mesa separada, o Mussum numa mesa e o Zacarias em outra. Enquanto o Beto Carreiro estava na mesa central. Quando ele percebeu que os 4 já estavam lá, ele pediu lá pro garçom, chama os 4 para cá. Quando eles chegaram ao mesmo tempo na mesa, quando o Renato viu os outros 3, o Renato chorou, cara. O Renato ficou emocionado demais, abraçou eles e tal. Aí foi meio que um pontapé inicial para eles voltarem, né? O Beto Carreiro sempre teve um relacionamento muito próximo com todos eles. E tanto que ele participou do programa inúmeras vezes. Ele gravou filme, Os Trapalhões Reino da Fantasia, tem ele. E até o filme quando... lá da Xuxa, lá, o Mistério de Robin Hood, ele faz uma participação também. Faz também. Nos anos 90, lá, a Agência Trapatudo, ele aparece lá. Quando o Dedé foi para o SBT para fazer o Comando Maluco lá, foi intermediado pelo Beto Carreiro. Então a participação dele na história dos Trapalhões é muito forte. Inclusive nesse episódio aí, que ele intermediou essa volta mesmo. E James, eu queria que você falasse do negócio, como tudo acabou, né? Do negócio das dívidas, né? Que o Renato teve que pagar, né? Fale aí. O que consta no livro lá é que o Renato assumiu essas dívidas e foi descontando dos caras pelos anos aí. Não lembro de muitos detalhes porque faz muito tempo que eu li o livro. Mas eu acho que é o melhor registro que temos dessa história é o livro do Mussum. A próxima fase é a que ocorreu de 1984 a 1990, que tem como características a participativa presença de um auditório infantil, né, gravados no Teatro Fênix, com um cenário bem mais básico, com apenas um fundo de cor única e poucos objetos em cena, né? Essa fase também conta com a maior, digamos, infantilidade do programa, coisa mais suave, né? Com redatores como Emanuel Rodrigues, Gibe, Gilberto Garcia, Humberto Ribeiro, Lipe, Mário Wilson e outros mais. E os diretores Paulo Araújo, Walter Lasser, Carlos Manga, Maurício Tavares e ele, Wilton Franco. Luiz, eu queria que você falasse da estrutura do programa nessa época, né? Dessa infantilidade, né, do programa, que ficou bem mais diferente, né? E também sobre os remakes, né? Que teve muito nessa época. Então remake teve sempre, né? Remake tem quadros 78 que já é remake. Então, remake, todo seriado de humor parece que tem marca registrada, tem que ter remake. Enfim, é uma época mais infantil, como você disse. Embora com excelentes direções, não sei se você sabe, mas o Paulo Araújo era o primeiro Agostinho. Carlos Manga é um gênio, um dos melhores diretores de comédia que já se teve. O Wilton Franco ajudou a criar os Trapalhões, também um excelente diretor, dirigiu o Dedé e Comando Maluco também. Enfim, é uma fase que tem uns momentos engraçados, claro, não vou dizer que é totalmente... É uma fase boa de se assistir, porém um pouquinho mais infantilizado e já não tem mais aquela
aquelas piadas sarcásticas, são poucas que ainda tem, assim. Mas uma grande vantagem, a melhor coisa, foi a entrada do Sargento Pincel, que acontece mais ou menos nessa época, assim. Ele entrou, na verdade, para substituir os Trapalhões, né? Eu acho que ele entrou em 83, o Sargento Pincel. E em 84 ele já fica fixo com os outros Trapalhões, né? E aí a melhor coisa é a entrada do Roberto Guilherme, na minha opinião mesmo. Sim. Mas é uma fase, como eu disse, não é tão boa quanto a antes da separação, mas também não é ruim. Eu assisto de boa. Eu não sei se é só impressão minha, né, que pelo programa ter dado uma infantilizada maior, né, na coisa, eu sinto o Zacarias muito mais presente, mais participativo nos quadros do que antes, né? Não sei se é impressão só minha, né? Eu sinto ele um pouquinho apagado nos sketches de 77, 78 e tal. O Renato declarou uma vez que o programa originalmente é fraco e eles não entendiam muito bem essa aceitação que as crianças tinham, sabe? Mesmo que o X-Pirito. Então, eu acho que no caso dos Trapalhões era mais grave ainda. Então, porque eles tentaram se firmar mesmo com um programa de adulto, colocavam sketches mais adultos ainda, e as crianças seguiam gostando. Aí chegou um ponto que eles decidiram falar, não, já que a criançada gosta tanto, e provavelmente com carinho da molecada, que eles deviam receber durante show, na rua e tal, eles começaram a assumir esse lado infantil deles, né? E essa fase aí foi a fase que eu comecei a assistir. Eu era criança, foi pós-separação, sim, e foi a fase que eu comecei a assistir. Então eu tenho muita lembrança dessa fase da época. Eu acho que por ter muita coisa ao vivo, também tem uma mudança muito drástica de estrutura de roteiro, de estrutura de execução do sketch, sabe? Você ganha em espontaneidade, é legal ter um público reagindo, mas você fica com uma limitação de cenário, você fica com uma limitação de regravar para pegar o melhor take, de juntar a cena para fazer sentido. Então, assim, você foi para um lado e infelizmente tem que sacrificar outra coisa. Mas e essa época também, se a gente pensar, fazer um paralelo com o cinema, a gente pega lá, tipo, 1981, que era o Saltimbancos Trapalhões, nossa, fez música com o Chico Buarque, era um negócio... Era um filme muito sofisticado pro padrão que os Trapalhões faziam até então. E você via essa preocupação com o Trapalhão Mágico de Oroz, de fazer os filmes um pouco mais... não sei se sofisticado seria a palavra, mas tipo, tentando atingir... Uma linguagem mais adulta. Não sei se é com linguagem mais adulta, mas tentando, além do público que eles já tinham do lado deles, agradar um pouco também a crítica. E esse ponto chegou... no ápice com os Trapalhões e o Auto da Compadecida, que o Ariano Suassuna, que é o autor do livro do Auto da Compadecida, ele jurava, ele falou até a última declaração dele que eu vi, que a melhor versão é a do filme dos Trapalhões, melhor que aquela famosona da Globo lá com o Matheus Nastergaile. E assim, só que foi um filme que deu, acho que metade da bilheteria padrão dos Trapalhões na época. Acho que deu pouco mais de 1 milhão. Pra mim que era 2 na cabeça, e os filmes davam 4, fácil, mas é por aí, alguma coisa por aí. E a memória que eu, como criança, na época que eu assisti esse filme, eu achei muito estranho, eu achei muito fora do padrão deles, e o Zacarias morria do filme, eu falava, cara, como assim, que bizarro. Eu não consegui assistir o filme até o final. Hoje eu acho ótimo, hoje eu acho sensacional. Então eu acho assim, que afugentou essa tentativa de agradar a crítica, afugentou porque agradava a crítica, mas não agradava o público, né? O público deles não tava acompanhando aquele ritmo que eles queriam. E eu acho que isso refletiu muito nos filmes, que você vê que depois do Auto da Compadecida, aí começou aquela festa de chamar Gugu, de chamar Paquita, de chamar o Grupo Polegar, Grupo Dominó e não sei quem, e Angélica e tal. Começou a virar aquela baderna. E a gente vê isso acontecer também na televisão. Ao passo que o negócio era um pouquinho mais rebuscado, assim, dentro do limite de zoeira, daquela atmosfera anárquica que os Trapalhões tinha, você vê que a partir dessa época aí, dessa fase da segunda metade dos anos 80, que ele começa a avacalhar mesmo, fala, não, vamos chamar o que o povão gosta. Vamos botar os artistas aqui que o povão quer ouvir. E ao passo que você tinha, sei lá, os convidados mais rebuscados no começo dos anos 80, você vê que dali foi, não, vamos agradar o povão mesmo, vamos fazer o povão quer ouvir.
Se bem que o Renato sempre teve isso, né? Eu acho que naquele primeiro filme deles, né? Na onda do Iê, 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 já chama artistas da época e tal. Não, Porque sim, isso atrai público. mas você sabe, se a gente for analisar a história dos Trapalhões, o Mussum era um músico que virou humorista, sabe? Aí a gente critica, que ele chama Marcelo Augusto, que chama Daniel e não sei quem. Mas o Renato, qual que é a convicção que ele tem? Que isso deu certo no passado. Só que a partir desse ponto aí da segunda metade dos anos 80, ele começa a fazer isso com uma intensidade tão grande que atropela e bota o Conrado, que você vê que não funciona tanto. Você bota, principalmente na turma do Didi, um monte de gente que não funciona tão bem, apesar de ter vindo de outras, né? Mas é um momento que ele falou assim, deixa o pessoal da crítica falar o que quiser, porque eles sempre vão reclamar mesmo. Ele sempre conta aquela história que o pessoal reclamava quando ele tava na Tupi, aí depois quando ele vai pra Globo, o pessoal falou, nossa, bom era quando tava na Tupi. Então, assim, chegou um momento que ele ligou, dane-se, esses caras falam, o que esses caras pensam, vou fazer as coisas do jeito que eu acho, vamos ver aí quanto dá de repercussão em audiência, em gente assistindo os filmes, e dane-se, vou fazer as coisas do jeito que eu acho que deve. E eu acho que essa fase aí marcou um pouco essa transição pro negócio ser mais popularesco ainda do que já era, sabe? Então por isso acho que tem muito essa distinção da gente assistir os programas do começo dos anos 80, assistir o final dos anos 80 e os anos 90, muita gente fala que é pior. Eu já não acho tão ruim essa fase do final dos anos 80, né? Já os filmes eu não gosto muito não, que tem Angélica e tal, mas a gente também vê, né, cara, porque ficar chamando Angélica, Gugu, Grupo Polegar, Dominó, atrai público, cara, principalmente infantil, porque não só ajudava os artistas, né, convidados, como ajudava os Trapalhões, né, para divulgar o filme, e as crianças adoravam, né, ver os ídolos deles, né, na época. Em 1989, os Trapalhões estavam preparando tudo para 1990, um ano de reformulações. Só que o que eles não contavam é com a morte de Zacarias, que faleceu no dia 18 de março de 1990. E no dia 1º de abril, e não é mentira, os Trapalhões voltando a ser apenas um trio. Eles voltam em novo formato, com metade do programa contando com quadros avulsos, apresentações musicais, etc. E outra metade contando com o quadro Trapotel, com esse formato durando até final de 1991. E por falar em 1991, foi nesse ano que eles comemoraram os 25 anos do grupo, grande especial. Já em 1992, o programa também é dividido em dois, a primeira metade com o quadro Agência Trapa Tudo e a segunda metade com o quadro Vila Vintém. Já em 1993, o programa se reformula mesmo, com a saída de Wilton Franco e a entrada de José Lavínia, o diretor do Cacete Planeta, né? Que deu uma grande repaginada no humor do programa, com produções mais dinâmicas e alguns novos redatores, contando com quadros como Nos Cafundós dos Brejos, do Video do Show, Trapa Academia de Polícia e Os Pirata, né? E em 1994, por um conjunto de fatores, os Trapalhões resolveram tirar férias de um ano, deixando apenas reprises exibidas de segunda a sexta. Mas no meio do caminho, Mussum passa por um transplante de coração e acaba falecendo em 29 de julho de 1994. Didi e Dedé voltam com o programa Os Trapalhões em 23 de abril de 1995, com apenas meia hora de duração e exibido aos domingos, aos 12h45. Mas tudo acabou não vingando e o programa acabou de vez no dia 27 de agosto de 1995. James, você acha que o grupo conseguiu se segurar bem depois da morte do Zacarias? Tem uma reportagem do dia que o Bussunda morreu e eles fazem uma comparação com os Trapalhões. Eles falam assim, que é o começo do fim do Cacete Planeta. Como na época dos Trapalhões, ou quando o Zacarias morreu, seria teoricamente o começo do fim dos Trapalhões. Eu acho que existe uma opinião muito assim, popular das pessoas que não acompanham tanto, mas associar a queda de um programa com o falecimento de um elemento importante. O caso do Caceta, por exemplo, tem gente que fala que o programa ficou muito pior depois. Não, cara, o programa ficou do jeito que ele já estava há alguns anos, algum tempo antes do Bussunda morrer. Os Trapalhões, eu acho que também estavam numa curva já decorrente dessas coisas que eu falei aí, do foco no popular, já estava num rumo que
não acho que seria tão diferente, sabe? Se o Zacarias tivesse, ia ter Trapotel, ia ter aquela situação toda, ia ter um monte de ator popular. É claro que a gente sente assim, duas consequências inevitáveis. Primeiro, que eles sentiram esse baque, aquela tristeza do momento de perder um companheiro. Você vê que assim a coisa se arrasta um pouquinho melancólica. E o segundo que é que você pega nessa época que o programa quase acabou, né, cara? Acho que tem uma notícia que você colocou lá que eles pensaram em acabar com o programa antes do... Final de 1990. É isso, não, mas eles pensaram já no momento da morte e pensaram nesse negócio de 1990. Então eu acho que eles foram empurrando ano após ano aí, tipo, meio na ladeira, sabe? Então, o negócio do Zacarias foi que no dia 8 de março de 1990, ele escreveu uma carta e mandou pro pessoal da Globo, a produção dos Trapalhões e tal, falando bem assim, era até véspera de gravação do Trapotel, do primeiro episódio do Trapotel. Ele falou bem assim, ó, não vou poder, por enquanto, então vocês seguem o barco aí, sem mim, só os 3 mesmo, que por enquanto eu não posso. E ele acabou não voltando mais, né? A gente ficou só com trio, depois nem isso, né? Voltou a ser uma dupla, né? Enfim, né? Ô da poltrona, quer continuar a ouvir sobre os Trapalhões? Então não deixe de ouvir nosso próximo programa nesta mesma hora e neste mesmo Chaves K, ou melhor, neste mesmo Trapa Canal. Nos vemos lá!